Paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos da ADVEC, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Henrique, moro em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é do Maranhão, onde eu morava antes, DDD 99, o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos bíblicos dentro da lição, entre em contato conosco, aí é meu telefone, meu WhatsApp, eu envio para você gratuitamente. Os slides nós enviamos em PowerPoint e também em PDF, e a lição escrita nós enviamos em Word e também em PDF. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Central Gospel, com o tema A Epístola aos Hebreus, a Suprema Revelação de Deus em Cristo. Aí se você desejar adquirir a revista, aí está o telefone 21 99676 1082, fala com a Nélia. E aí está o endereço eletrônico também para você adquirir a revista. Neste trimestre, o comentarista é o pastor Gesiel Gomes. Nós já estudamos a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus, a superioridade de Cristo sobre os anjos, Cristo nosso Salvador perfeito, Cristo é superior a Moisés, um repouso para o povo de Deus, Cristo é superior ao antigo sacerdócio, a advertência contra a apostasia, e hoje vamos estudar a lição 8, que tem por título Cristo e a ordem de Melquisedeque. Então vamos ver aí que o sacerdócio de Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote e também ele é a oferta, o cordeiro. Jesus também é rei, Jesus também é profeta. Então hoje vamos falar de Jesus como sacerdote. Aí ele não pode ser segundo a ordem de Arão, porque Arão, o sacerdócio dele, era só para quem era da tribo de Levi. Jesus nasceu em Belém, então, território de Judá. Ele era descendente legalmente do rei Davi. Então, desta tribo, ninguém poderia ser sacerdote. Então, nós vamos falar de uma ordem de sacerdócio superior à ordem sacerdotal de Arão. Então, a ordem segundo Melquisedeque. Vamos ver aí quem é Melquisedeque. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, a figura de Melquisedeque. Subtópico 1, um tipo de Cristo. Subtópico 2, rei de Salém. Subtópico 3, sacerdote do Deus Altíssimo, de uma ordem sacerdotal diferente. Subtópico 4, recebeu dízimos de Abraão. Subtópico 4, subtópico 1, o sacerdócio levítico. Subtópico 5, rei de justiça. Subtópico 6, sem genealogia. No tópico 2, a mudança do sacerdócio e da lei. No subtópico 1, o novo e perfeito sacerdócio. Subtópico 2, mudança da lei. Subtópico 3, a lei era ineficaz. No tópico 3, o sacerdócio perpétuo e perfeito de Cristo. Subtópico 1, a perfeição do sacerdócio de Cristo. Subtópico 2, o alcance do sacrifício de Cristo. Subtópico 2, subtópico 1, a salvação é eterna, pois Cristo vive eternamente. Então vamos passar aí estudando cada um desses tópicos e subtópicos dentro da lição de hoje. O texto bíblico básico está em Hebreus 7, de 1 a 3, versículos também 11, 12 e do 22 ao 27. Leiamos. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei.
E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Glória a Deus. Então veja que o texto já é explicativo, né? Bem detalhado sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, da perfeição do sacerdócio de Jesus Cristo, da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo e da eternidade do sacerdócio de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre tipologia bíblica. O que é isso? Tipologia. Então podemos ver um exemplo. Se nós falarmos assim, Isaac era um tipo de Cristo. Olha, Abraão era um tipo de Deus Pai. Olha aí, Abraão oferece o seu filho em sacrifício. Deus oferece o seu filho Jesus Cristo em sacrifício. Então aí, quem foi oferecido? Isaac. E no outro caso, Jesus Cristo. Então aí, olha, Isaac é um tipo de Cristo. Abraão, um tipo de Deus Pai. Neste caso, quem é o antítipo? É Jesus Cristo. Olha, Isaac manda um mensageiro. Olha, Isaac manda o servo, né? Eliezer, até a casa de Rebeca e traz então essa noiva. Ele ali deixa pendentes, né? Deixa ali coisas que vão dizer que ele vai casar-se com ela, um compromisso ali assumido. Ali é deixado o quê? Um pendente de ouro, as joias e tal. O que significa isso? Ele está deixando um penhor com seus parentes, né? Dizendo o quê? Que ele está se comprometendo em casar-se com ela. Olha aí. Aí Rebeca vai agora até onde está Isaac. Isaac a recebe por esposa. Ele agora tem uma casa ao lado da casa do seu pai para viver com a sua esposa. Tudo isso, olha só, é um tipo então de Cristo. Olha, Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós como sacerdote eterno, né? E, veja bem, ele vem buscar a noiva, mas ele envia quem para cuidar da noiva até ele buscá-la, até ele se encontrar com ela? Ele envia o Espírito Santo, é o penhor, né? E é também o mensageiro, o enviado para preparar a noiva e levá-la ao noivo. Veja só. Então, quando houver o arrebatamento, é exatamente isso que vai acontecer, né? O Espírito Santo nos entrega ao noivo. Então, tudo isso é o quê? Tipologia bíblica. E aqui, no caso, hoje nós vamos ver que Melquisedeque é um tipo de Cristo. E no Novo Testamento, nós temos isso de tipo de Cristo? Veja bem, no Novo Testamento, por que os cristãos foram chamados de cristãos? Porque se pareciam com Cristo. Agora, no Novo Testamento é o seguinte, Paulo diz, olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Então, todos os cristãos são, na verdade, um tipo de Cristo, ou seja, imitadores de Jesus Cristo. Então, assim como nós olhamos, né, para Isaac, por exemplo, como um tipo de Cristo, então as pessoas hoje têm que olhar para nós e ver cada um de nós como tipos de Cristo. Então, nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. No texto, Paulo diz, de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Hebreus 7:2. Então, concerto aí, né, ou aliança. Veja bem, quando
Melquisedeque vai ao encontro de Abraão após ele ter derrotado, o rei que havia roubado o seu povo e ainda muita coisa, material. Então Abraão vai com os 300 empregados lá e vence, aquela guerra. Então ele volta. Quando ele está voltando, Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, ele também é sacerdote do Deus Altíssimo, ele se encontra com Abraão e veja bem, agora ele vai fazer uma refeição. Ele trouxe pão e vinho. O que significa isso para aquele povo? Significa uma aliança. Então eles vão fazer uma aliança agora. E agora veja que é uma aliança eterna, passa de pai para filho. A aliança era feita assim, tinha memorial, tinha refeição de aliança, tinha sacrifício, tinha normas, tudo isso tinha. Então eles fizeram uma aliança. Por que comer pão e vinho? Porque o que nós comemos vai para o sangue, Quando é feita uma aliança, diz assim, a minha vida se torna a sua vida e a sua vida se torna a minha vida. Então é uma aliança que é feita aí, um compromisso, um concerto. Então aqui está dizendo que este concerto feito com Melquisedeque é superior ao concerto entre os sacerdotes da lei com Arão. É superior ao concerto com Moisés. Porque o concerto, a aliança feita com Moisés, não conduziu o homem à salvação. Pelo contrário, mostrou o pecado e condenou o homem. Já a nova aliança, a aliança com Jesus sendo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior porque leva o homem à salvação, ao perdão dos seus pecados. Então é uma aliança perfeita e eterna. Lá na aliança levítica, então ela era passageira, o sacerdote era pecador, tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, e o sacerdócio ia passando de pai para filho. Também era um animal que morria, o animal não escolhia morrer. Olha aí, é grande a diferença. Então olha, Jesus morreu e ressuscitou, vive eternamente, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Olha, agora é uma intercessão, é um sacerdócio eterno. Jesus é o Cordeiro perfeito, porque nunca pecou. E ele escolheu dar a vida por nós. Então o sacrifício perfeito também é o sacrificado perfeito. Na lei se oferecia o quê? Sangue de ovelhas e bodes, de bois. Já na nova aliança é oferecido o sangue de Jesus Cristo. É uma vida que foi dada por nós. Então Jesus é a oferta e ele é o ofertante. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, fomos feitos, cada um de nós, templo, tabernáculo de Deus na terra. Então Jesus Cristo é o mediador de uma nova e eterna aliança, aliança superior, perfeita, e nos proveu uma eterna redenção. Nós vamos ver aqui então em Hebreus uma coisa muito interessante que está dizendo, olha, nós vamos ver aqui no livro de Hebreus uma coisa muito interessante, está dizendo, olha, mudou o sacerdócio. Então Jesus é de uma ordem superior, eterna. Se mudou o sacerdócio, também mudam-se as leis. Então a lei do antigo sacerdócio condenou o homem. Mostrou o pecado, condenou, não mostrou a solução, não livrou desse pecado. Palavra introdutória. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram instituídos segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, Hebreus 7,16. Mas Cristo assim foi constituído pelo juramento de Deus. Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7,17 e Salmo 110,4. Jesus é maior que os sumos sacerdotes veterotestamentários, fiador de um testamento superior. Os sumos sacerdotes seguiam a ordem de Arão, e era impossível para Jesus pertencer a esta ordem, porque em sua humanidade ele descendia de Judá, não de Arão. Deus então estabeleceu outro sacerdócio posterior a Melquisedeque, uma figura misteriosa
que aparece como um sacerdote do Deus Altíssimo. Em Gênesis 14, 18, recebe o dízimo de Abraão e depois desaparece no Salmo 110, 4. Davi, neste texto, retira Melquisedeque da obscuridade, vinculando-o doutrinariamente a uma tipificação do sacerdócio do Messias. Abraão representa a revelação especial de Deus, enquanto Melquisedeque representa a revelação geral de Deus à humanidade. Os sacerdotes da linhagem de Arão morreram e foram sucedidos no cargo por seus filhos. Mas Cristo é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Como tal, ele não precisa de sucessor, pois é um sacerdote pelo poder de uma vida indistinguível. Hebreus 7,16. O que se observa em sua ressurreição. Então vemos que no Antigo Testamento, para ser sacerdote, era preciso aí apenas descender de Arão, da tribo de Levi, e ser descendente de Arão. Aí podia ser sacerdote da lei, a lei instituída por Deus, entregue a Moisés. Então, de maneira que, quando Arão morreu, seu filho assumiu. Aí seu filho morreu, assumiu o filho dele. E assim ia passando de pai para filho. E então a morte cessava o sacerdócio. Já Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é antes da instituição da lei, que é do tempo de Abraão. Veja bem, Abraão foi pai, então, de Isaac é que veio Jacó, e aí vieram os 12 patriarcas, entre eles Levi, de Levi é que foi nascer então os seus descendentes, entre eles então o Arão. O sacerdócio de Melquisedeque é anterior, é antes do sacerdócio de Arão, e é muito mais importante porque Abraão, que é superior a Arão, que é pai de todos os judeus, pai de todos os hebreus, esse Abraão fez aliança com Melquisedeque, deu dízimo a Melquisedeque. Quem dá o dízimo é menor do que aquele que recebe. Fez aliança com Melquisedeque. Então, olha só, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, todos estavam nessa aliança. Quando se faz uma aliança, passa de pai para filho. Eles fizeram uma aliança de sangue. Eles fizeram uma aliança ali, aquela refeição que Melquisedeque fez com Abraão, era um concerto, era uma aliança. E isso passa de pai para filho. Então, Arão pertence a essa aliança que era antes do sacerdócio dele. Olha só a importância de Melquisedeque. Veja, Jesus não poderia ser sacerdote segundo a ordem de Arão. Por quê? Arão era da tribo de Levi. Jesus nasceu em Belém. Belém é da tribo de Judá. Jesus não é descendente, nem legalmente, de Arão. Legalmente ele é descendente da tribo de Judá. Ele é descendente de Davi, legalmente, que nasceu em Belém, de um descendente direto do rei Davi, que era José. Isso legalmente. Nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, Davi, no Salmo 110, 4, ele fala, ele profetiza. Tem ali uma palavra que veio diretamente de Deus, dizendo: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só. Não é a respeito de Davi que Davi está falando. Jesus depois interpreta isso dizendo que Davi estava falando exatamente sobre ele mesmo, Jesus Cristo. Então Abraão se refere o quê? Aos seus descendentes, os judeus. Agora, Melquisedeque não era descendente de Abraão. Então Melquisedeque representa toda a humanidade, é um sacerdócio para toda a humanidade. Enquanto Arão morreu, seu filho assumiu, depois o seu neto, seu bisneto, passava de pai para filho, além de o sacerdote morrer, ainda havia o problema de o próprio sacerdote oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele era pecador. Então Jesus é de outra ordem. Jesus não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, ele nunca pecou. Também Jesus morreu e ressuscitou, vive para sempre, é eterno. Também Arão é homem, Jesus é Deus. No tópico 1, a figura de Melquisedeque. O escritor da Epístola aos Hebreus citou o Salmo 110, 4 para mencionar sucinta e pedagogicamente o assunto que pretende tratar de maneira extensa.
Por essa razão, a referência de que Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, é destacada por 3 vezes, Hebreus 5, 6, 10, 6, 20, antes de ser discutida no capítulo 7, onde é utilizada mais 2 vezes, Hebreus 7, 17 e 21. Então veja que esse assunto, falando aí sobre Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus, de Melquisedeque, Paulo, que eu acredito que escreveu Hebreus, ele vai mencionando isso, vai passando aos poucos a ideia para aqueles que estão lendo a sua epístola. Então ele está explicando claramente sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Porque os judeus, eles são muito preocupados com genealogia. Então, se, por exemplo, na época da Êxodo, da Neemias, se chegasse alguém e não provasse a sua genealogia, não tinha direito de participar das festas de Páscoa, não tinha direito de participar de nada deles, porque não era descendente, não provou sua descendência. Então era muito importante isso. Veja que Paulo fala para Timóteo acerca daqueles que vivem em contenda por causa de genealogia. Então eles são muito preocupados com isso. Então Jesus não poderia ser sacerdote para eles, porque Jesus legalmente era descendente de José, da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Ele vai poder ser sacerdote para os judeus quando eles quiserem saber realmente a sua genealogia. No tópico 1, subtópico 1, um tipo de Cristo. Melquisedeque é descrito em poucas palavras como uma figura singular na história do Antigo Testamento. Ele era rei sacerdote dos dias de Abraão, muito antes de ser estabelecido o sacerdócio judaico. Das referências a Melquisedeque, pode-se dizer que, em Gênesis, o relato é histórico, no livro dos Salmos, profético, e em Hebreus, doutrinário, Hebreus 7, de 1 a 10. Então nós vemos aí que Melquisedeque é uma figura aí com um significado muito grande na Bíblia. Por isso, temos muita coisa registrada sobre ele, porque é importante saber sobre ele. Veja, lá no Antigo Testamento, nós temos registrado lá em Gênesis, também no Salmo 110, falando de um sumo sacerdote, que era sacerdote do Deus Altíssimo, que era muito importante, que era rei de Salém, rei de Jerusalém, falando de um sacerdócio de Cristo, prevendo, aí uma revelação profética. Então ele representa algo que vai acontecer no futuro, quando se fala dele no Antigo Testamento. Quando se registra a primeira vez, fazendo aliança com Abraão, ali é o quê? É um fato histórico, aconteceu. Aí quando se fala do sacerdócio do Messias, aí já é uma coisa profética, então Davi é que vai revelar isso. E quando no Novo Testamento, no livro de Hebreus, se fala de Melquisedeque, está falando de uma coisa doutrinária, ou seja, está explicando o sacerdócio de Jesus Cristo, que é segundo uma ordem superior à de Arão, que é segundo uma ordem eterna, perfeita. Vamos ao subtópico 2, rei de Salém. E Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, Hebreus 7, 2b, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, 18. Essa é a primeira referência bíblica a Melquisedeque. Ele aparece nas páginas do Antigo Testamento, quando foi o encontro de Abraão, após este haver derrotado Quedorlaomer, rei de Elão, e seus aliados. Salém veio a ser Jerusalém, após a ocupação de Canaã pelos descendentes de Abraão. A Josué 18, 28, Juízes 19, 10. Então, Melquisedeque, rei de Salém. Salém veio a ser, então, dado o nome dessa cidade depois para Jerusalém. Quando Davi toma essa cidade, aí era conhecido como Jebus, mas o nome dado foi Jerusalém. Então ela foi chamada cidade de Davi, cidade do grande rei, Jebus, Moriá, cidade do Altíssimo, cidade santa, cidade eterna e, como nós vimos aí, Salém. Então, se
Melquisedeque era rei de Salém, que veio a ser chamado de Jerusalém. Olha aí, Jesus, que é do sacerdócio de Melquisedeque, é também rei de Jerusalém e é também sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós vemos aí que a primeira vez que aparece Melquisedeque na Bíblia é aí, em Gênesis 14, 18, quando Abraão está voltando, ele foi libertar a sua família, né, que tinham sido levados, cativos, e então ele sai ali com uma turma de homens e derrota os inimigos e traz de volta a todos. E também o despojo, ou seja, as coisas que eles roubaram de vários povos, ele traz tudo isso. Chega ali, Melquisedeque vai encontrar-se com ele. Então Melquisedeque, rei de Salém, que é rei de Jerusalém, é sacerdote do Deus Altíssimo, traz pão e vinho, eles fazem uma refeição, eles fazem uma aliança, né? Quando fala assim, comer o pão e vinho ali, já significa que fizeram aliança. Então todos os aspectos da aliança, todos os memoriais, ali vão tudo funcionar, né? A aliança tem vários aí itens, e dentre eles essa refeição. Significa que aquilo que eu como passa para o meu sangue, sangue é vida. Então, minha vida se torna tua e tua vida se torna minha. E a aliança, concerto, né, passa de pai para filho, é eterno. No subtópico 3, sacerdote do Deus Altíssimo, de uma ordem sacerdotal diferente. Melquisedeque também era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, Hebreus 7:1. A função de rei e sacerdote conferiam a ele grande dignidade perante os que o conheciam. Melquisedeque não pertencia à linhagem sacerdotal arônica, proveniente da tribo de Levi. Estudiosos das Escrituras supõem que ele pertencia a uma dinastia de reis sacerdotes posterior à confusão das línguas, Gênesis 11, que tiveram conhecimento do Deus Altíssimo pela tradição oral inspirada, transmitido desde o princípio, quando a religião era única e monoteísta e conservava a esperança do Redentor da raça humana, conforme Gênesis 3,15. Então, Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Veja bem, se nós olharmos aí, por exemplo, o sogro de Moisés era também um sacerdote. Então, havia naquele tempo alguns lugares onde o sacerdote era quem também era o rei, dominava também, governava. Então, ao mesmo tempo era sacerdote, ao mesmo tempo era rei. E muitos desses reis, sacerdotes, eles tiveram, através do conhecimento empírico, né, através do conhecimento também da história, uma conversão a Deus, ou já eram de famílias semitas, descendentes de Sem. Até alguns fazem confusão pensando que Melquisedeque é o próprio Sem, né? Mas não tem nada a ver. Agora, veja bem, quando Abraão existiu, Melquisedeque existiu, Noé ainda estava vivo. Também o filho de Noé, né, o Sem, também estava vivo. Então os semitas existiam. Abraão é descendente dos semitas. Então ali passava de pai para filho toda a história sobre Deus. Todo o testemunho, né, das coisas que Deus fez, contando sobre o dilúvio, né? Então, já existia ali muita gente que era convertida, que a pessoa que era criada sabendo sobre Deus e era adorador de Deus. Então, muitos foram sacerdotes por onde foram, né? Onde foram aí visitar ou passar em alguma cidade ou fundar alguma cidade. Então, se tornaram governantes e, ao mesmo tempo, sacerdotes do Deus Altíssimo. De maneira que Melquisedeque até recebia dízimos, olha só, como representante de Deus. Muita gente ignora isso, né? Que Abraão viveu, na época ainda, que pegou o final da vida de Noé, pegou aí a vida de Sem, né? Então tem muita gente que ignora isso. Esse tempo aí é o tempo que Melquisedeque
estava também governando sobre Salém, que é Jerusalém. No tópico 1, subtópico 4, recebeu o dízimo de Abraão. O papel de Melquisedeque no texto bíblico não é tão destacado, porque ele foi, sobretudo, uma sombra daquilo que estava por vir, um sacerdócio que teria o Messias por sumo sacerdote, em Hebreus 6:20. Lembremos-nos de que Abraão é conhecido como o pai da nação judaica, que preservou a linhagem do Messias. Ele recebeu a promessa do Senhor, Hebreus 6:13-15, tornando-se exemplo de fé para a posteridade, Hebreus 11:8-9. O dízimo que o patriarca entregou a Melquisedeque, Hebreus 7:2, um décimo dos espólios de guerra, Gênesis 14:20, revela, acima de tudo, que aquele e todos os sacerdotes descendentes dele são inferiores a este, pois quem entrega o dízimo é inferior a quem recebe. Então Melquisedeque aí era o quê? Um tipo, de Cristo. Então o seu sacerdócio era o tipo do sacerdócio de Cristo. O seu reinado era um reinado tipo do reinado de Cristo. Agora olha que fato interessante. Abraão é o pai de toda a nação dos hebreus, dos judeus. Então o sacerdócio de Arão, que veio através de uma revelação de Deus a Moisés, a entrega da lei a Moisés, depois a construção do tabernáculo, e aí vem então o ofício do sumo sacerdote Arão, no tabernáculo. Veja, esse Arão é descendente de Abraão. Então, quando Abraão faz uma aliança, um concerto com Melquisedeque, é como se o Arão estivesse dentro ainda de Abraão. A Bíblia fala dos lombos de Abraão. Então, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, é como se o próprio Arão, que é sumo sacerdote, que recebia o dízimo dos judeus, ele estivesse, então, pagando o dízimo a Melquisedeque. Quem dá o dízimo a alguém é o inferior. Quem recebe o dízimo é superior. Então aí está mostrando claramente que Arão, o seu sacerdócio, é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Portanto, a lei é inferior. Aí as normas da lei, tudo são coisas inferiores ao sacerdócio de Melquisedeque. Então sabemos aí que Abraão pegou a 10ª parte daqueles espólios de guerra, aquilo que ele lucrou ali com aquela guerra, trazendo o seu povo de volta e trazendo também as coisas que foram roubadas. Ele pegou 10% daquilo ali e entregou como dízimo a Melquisedeque. No subtópico 4 ainda, subtópico 1, o sacerdócio levítico. O escritor de Hebreus argumenta que o dízimo de Abraão a Melquisedeque evidencia também que o sacerdócio levítico era igualmente inferior ao do Messias. Levi ainda não havia nascido quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Portanto, seus filhos estavam participando daquela oferta com ele, antes mesmo de ter nascido, Hebreus 7:10. Os sacerdotes levíticos coletavam o dízimo de acordo com a lei, ao passo que Melquisedeque recebeu dízimos daquele a quem Deus havia feito promessas, Hebreus 7:6, e daquele a quem ele é superior, Hebreus 7:7. Então, aí está bem claro, está provado que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, ou seja, de Arão, porque Arão ainda não havia nascido quando Abraão, aquele que gerou Isaac, Jacó, Levi, que veio de Jacó, até que chegou lá no Amrão, que é pai de Arão, de Miriam e de Moisés. Então, olha só, eles todos são descendentes de Abraão. Quando Abraão paga ou entrega o dízimo a Melquisedeque, significa que todos esses aí estão pagando ou entregando dízimo a Melquisedeque. Então, quem dá o dízimo, ou quem paga o dízimo a alguém, é inferior a quem recebe. Então, está provado que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão. Está provando que Melquisedeque é superior a Abraão, que é pai de todos os hebreus, de todos os judeus. Tópico 1, subtópico 5, rei de justiça. Como um tipo de Cristo, Melquisedeque possuía as qualidades de um rei justo e fiel. Os nomes exegeticamente eram significativos porque se aceitava que eles denotavam a natureza, bem como a identidade da pessoa.
A validade de Melquisedeque como descrição da natureza do sumo sacerdote Jesus teria apelo imediato para os leitores desta epístola, a de Hebreus. Como Melquisedeque, em hebraico Melquisedeque, rei justo, recebeu esse nome, não é discutido, mas o escritor mencionou claramente o amor que o filho tem à justiça, Hebreus 1:9. Isto, para ele, é a consideração crucial em sua exposição. Então, como Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e era rei de Salém, então ele tem aí um reconhecimento como rei de justiça, o que significa exatamente o seu nome. Nós sabemos que os nomes no Antigo Testamento tinham um significado muito grande, né? Veja, por exemplo, aí, né? Jacó, né? O enganador, o Esaú, né? Que tinha o cabelo ruivo, né? Da cor da terra. Então, os nomes tinham um significado. Olha, Isaac significa riso, né? Alegria de Sara, de Abraão, de ter um filho na velhice. Então, esses nomes eram significativos. Olha aí, Abrão, e depois Abraão, passou de alguém que não tinha filhos para um pai de nações. Então, os nomes sempre têm um significado importante no Antigo Testamento. E no caso de Melquisedeque, então, seu nome significa rei de justiça, ou rei justo, né? Ou rei de paz, o que tem muita ligação com o nome de Jesus Cristo, que é o rei de paz, é o rei da justiça, né? É o rei dos reis, senhor dos senhores. Tópico 1 ainda, subtópico 6, sem genealogia. A genealogia era um fator indispensável no sistema sacerdotal judaico. No entanto, a narrativa bíblica é silenciosa no que concerne a identidade de Melquisedeque, que não era um ser celestial, como sugeriu Orígenes, mas um ser de carne e osso. Seus pais não são identificados. Não há qualquer menção ao seu nascimento ou morte. Não sabemos de onde ele veio, nem para onde foi. Conhecemos somente seu ministério abençoado, superior ao dos sacerdotes de Israel. Como Gênesis não apresenta pormenores de sua origem, destino e ou sacerdócio, Melquisedeque passou a ser considerado um tipo de Cristo, o Messias vindouro. Este sim, eterno sumo sacerdote. Gênesis 14, 18 a 20, Salmos 110, 4. Então, olha, de propósito é que Deus não deixou ser registrado aí a vida de Melquisedeque. Por exemplo, onde ele nasceu? Qual o nome do pai e da mãe? Quando ele morreu? Exatamente para quê? Para que ele fosse um tipo de Cristo, o seu sacerdócio fosse um tipo do sacerdócio de Cristo, o seu reinado sobre Jerusalém, um tipo do reinado milenial de Jesus Cristo sobre Israel. Então, olha, um tipo, por isso que se diz aí, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias, né? Porque Jesus é assim, é eterno, né? Não tem princípio de dias, nem fim de dias. Como homem, foi gerado pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria, né? Como Deus, sempre existiu. Como homem, morreu e ressuscitou. Então, é eterno. No tópico 2, mudança do sacerdócio e da lei. Subtópico 1, o novo e perfeito sacerdócio. O sistema levítico era uma disposição especial mediante o qual o ser humano imperfeito podia aproximar-se de Deus por meio de ofertas vicárias. Este não possuía em si mesmo o poder de aperfeiçoar os adoradores. A lei não tinha qualquer mandato para um alvo tão positivo. O escritor aos Hebreus deixa evidente que o sacerdócio levítico era imperfeito, Hebreus 7, 11a. Nele, os sacrifícios, as ofertas, o culto e a liturgia eram apenas sombras do verdadeiro sacerdócio que veio por meio de Cristo. Então, no sacerdócio levítico, né, o ofertante ia lá, colocava lá a mão sobre a cabeça do animal, né, significando que ele estava passando para o animal seus pecados, e aquele animal era degolado, o sangue era colocado no altar de sacrifício, né, a parte do animal era queimada, então, significando que aquele animal estava substituindo aquele pecador. Mas, na verdade, não mudava o caráter da pessoa, não fazia ele nascer de novo, não fazia ele ser salvo. Então, apenas cobria, por algum tempo, o seu pecado.
diante de Deus. Agora, o sacerdócio de Cristo, não. Foi feito uma vez por todas. Né? Quem se converte, quem aceita Jesus como Salvador, Senhor, então ele é perdoado por todos os seus pecados que ele cometeu na sua vida. E é um sacrifício perfeito, único e eterno. Não é como aqueles sacrifícios que eram feitos sempre, né? E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá, levando o sangue do bode expiatório, né? Então tudo no tabernáculo ali, no templo, todos aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, tudo era temporário e sempre indicando Jesus Cristo. Olha lá, o altar de sacrifício significa aí a cruz onde Jesus morreu por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós vamos lá na pia, né, onde tinha água de lavagem, o sacerdote se lavava para entrar lá no lugar santo. Então a água aí é a palavra de Deus que nos limpa, nos purifica. Né? Depois vamos lá para dentro, aí tem a mesa dos pães, a proposição. Aí o alimento, Jesus Cristo é o nosso alimento, a palavra de Deus, né? Viva. Aí tem aí o candelabro, né? Aí com as 7 lâmpadas ali, significando a unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus, né? Significando para nós aí o Espírito Santo que é derramado em nós. E também nós somos cheios do Espírito Santo, nos tornamos templo, morada de Deus. Aí tem lá o altar de incenso, né? Que significa aí as orações, a intercessão, o sacerdócio de Jesus, a intercessão em nosso lugar. Está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Aí no Santo dos Santos tinha a arca, né, da aliança, lá tinha as tábuas da lei, tinha o vaso contendo maná, e tinha ali a vara de Arão que floresceu, tábuas da lei significando ali o Pai, aí o vaso do maná contendo maná, o pão, significando Jesus Cristo, a vara de Arão significava o Espírito Santo, né, gerando vida. Então, tudo isso tem um significado e tudo aponta para Jesus Cristo, tudo isso. Então, ali Jesus é o pão da vida, Jesus ali é a luz que ilumina o caminho para nós chegarmos a Deus, né? É Jesus que intercede por nós junto ao Pai. Então, Jesus é a arca da aliança, a presença de Deus entre o povo de Deus. Tudo implica Jesus Cristo. Agora, tudo isso se resume em uma coisa interessante para nós hoje. Nós somos o tabernáculo, nós somos o templo de Deus na terra. Então, o sacrifício somos nós mesmos colocados diante de Deus. Porque Jesus já deu a vida por nós, para nos salvar. Agora nós vamos a Deus oferecendo a nossa vida a Deus como o altar de Deus na terra para transmissão do Evangelho a todos, para a salvação de todos. No subtópico 2, mudança da lei. A lei de Moisés nomeou sacerdotes imperfeitos que precisavam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados antes de oferecer sacrifícios pelo povo. Hebreus 7, 27. Porque eram mortais, fazia-se necessária toda uma sucessão de sacerdotes. Em oposição a estes, Jesus revela ser o mediador de outra categoria. Ele é santo, inocente e puro, cujo ministério é permanente e celestial. Como tal, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas e pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Jesus é a garantia de uma melhor aliança do que a estabelecida por Moisés e pelos sacerdotes levíticos, como está em Hebreus 7, 22 a 24. Com Cristo, de fato, houve uma mudança, não só do exercício sacerdotal, mas também da aplicação da lei. Antes vigorava a lei da justiça, a lei das obras. Com Cristo impera a lei da graça, a lei do amor. Então veja que a lei de Moisés, ela estipulou os sacerdotes que eram falhos, né? Eles morriam, eles precisavam oferecer sacrifício pelos próprios pecados, porque também eram pecadores, ofereceu sacrifícios também fracos, porque eram animais que não escolhiam morrer. Então ia morrer um, aí o filho mais velho assumia, morria outro, aí o filho mais velho assumia. É uma sucessão de sacerdotes. Aqueles sacerdotes não foram escolhidos por Deus. É porque morria o filho mais velho assumia. Mas não foi Deus que escolheu, às vezes a pessoa não prestava. Mas era descendente direto e assumia.
Foi assim no tempo do sacerdote Eli. Se ele morresse, seus filhos assumiriam. Né? Prestavam? Não, eram chamados filhos de Belial. Então, veja, era imperfeita a sucessão. Já Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou e eternamente está vivo, né? E sempre intercedendo por nós diante do Pai. Então, a velha aliança, a aliança pela lei, é inferior à aliança da graça, porque o sacerdote é eterno, porque o sacrifício é perfeito, porque o nosso sumo sacerdote morreu, mas ressuscitou, está vivo para todo sempre. A lei exigia obras para ser justificado e não levava à salvação por causa disso. Já a graça não exige obras, exige apenas a fé naquilo que Jesus fez por nós. Ainda no tópico 2, no tópico 3, a lei era ineficaz. O escritor da Epístola aos Hebreus não quer dizer que a lei foi anulada, mas que ela pode ser descontada como um meio de chegar-se à perfeição. Esta seria a razão para o parênteses no início de Hebreus 7,19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei simplesmente mostra a incapacidade do homem salvar a si mesmo, uma vez que ele é incapaz de cumpri-la integralmente, como está em Gálatas 3,11. Por isso o escritor sagrado enfatiza que Cristo abrogou, ou seja, revogou, fez cessar os sacrifícios da antiga aliança, pois ele cumpriu integralmente a lei. Então, quando nós vemos aí, o fim da lei é Cristo, o que significa isso? O fim aí não é acabou a lei, quer dizer, o objetivo da lei é mostrar para nós que nós somos pecadores. E então, nós procuramos por um Salvador. E aí conhecemos Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando se fala que a lei foi anulada, isso quer dizer que ela perdeu a sua força sobre nós. A lei, ela mostrava o pecado e nos condenava. Nós estávamos condenados e merecíamos um juízo. Qual o juízo? Morrer na cruz. Mas aí Jesus Cristo veio. Ele cumpriu toda a lei, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades e também as maldições a que nós estávamos sujeitos por não ter cumprido a lei. Então ele levou sobre ele tudo isso. Morreu em nosso lugar. Então a lei mostrava a incapacidade do homem ser salvo, porque ele não cumpria toda a lei, não tinha jeito de cumprir. E a própria lei dizia, se você deixar de cumprir um só mandamento, você está condenado. Então a lei condenava a todos. Já Jesus Cristo salva a todos que se chegam a ele. Então os sacrifícios da antiga aliança para nós não servem, né? Os sacrifícios da lei, porque Jesus fez um sacrifício único, perfeito. Esse é que vale para nós. No tópico 3, o sacerdócio perpétuo e perfeito de Cristo. Se há algo que a Epístola aos Hebreus ensina, é a certeza da vida eterna por meio de um sumo sacerdote vivo e imortal, Hebreus 7, 22 a 28. A ênfase não está no que Cristo fez na terra, mas sim no que ele está fazendo agora no céu. Ele é o grande sumo sacerdote que nos capacita, dando-nos sua graça, Hebreus 4, 14 a 16. Ele também é o supremo pastor das ovelhas, que provê tudo o que precisamos para fazer sua vontade, Hebreus 13, 20 e 21. E ele está operando em nós a fim de cumprir seus propósitos. Então veja, além do que Jesus já fez por nós, a obra salvífica, morrendo por nós na cruz, levando sobre ele os pecados, doenças, enfermidades, maldições, nos trazendo a salvação, além disso, ele ainda faz muita coisa. Olha, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, intercede por nós. Ele é o nosso pastor, ele cuida de nós, nos protege, nos livra de todo o mal. Ele fala através de nós, também fala conosco. Então, é um sumo sacerdote perfeito e atuante, vivo, presente em nossa vida. Tópico 3, tópico 1, a perfeição do sacerdócio de Cristo. Nas expressões características do sacerdócio de Cristo, salvar perfeitamente, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, encontrados em Hebreus 7, 25, 26 e 28, o escritor expõe a perfeição de Cristo como sumo sacerdote para a restauração do seu povo, uma plenitude da herança que este recebeu.
Jesus Cristo, em seu sacerdócio, inaugurou uma nova aliança entre Deus e seu povo, tornando a antiga aliança obsoleta com suas formas ritualísticas e sacerdotais. O sacerdócio judaico era imperfeito, porque não podia fazer uma ponte entre o homem e Deus. A perfeição apontava para o tempo em que Jesus Cristo tornou possível um pleno e completo acesso a Deus. Então, olha, Jesus salva perfeitamente, ele é santo, ele é inocente, é imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Tudo isso está escrito em Hebreus sobre Jesus Cristo. Então, ele é exaltado como sumo sacerdote perfeito, tendo feito um perfeito e eterno sacrifício. Então, a antiga aliança não aperfeiçoava, não salvava. Já a nova aliança em Jesus Cristo, um novo concerto, um novo pacto, é feito através de Jesus Cristo. E ele é quem faz o sacrifício e é ele quem cumpre todas as normas. Olha, lá no Antigo Testamento, na antiga aliança, existiam as leis e as normas a serem cumpridas. Quem deixasse de cumprir era condenado. Não havia meio de se salvar, já que ninguém conseguia cumprir. No Novo Testamento, Jesus, ele cumpre tudo e não nos exige nada de troca, a não ser a fé. Lá tinha um tabernáculo, né? Tinha um véu do templo, tinha tudo para impedir a pessoa de chegar a Deus. Já Jesus abriu o caminho para nós que nós vamos chegarmos a Deus. Aí, subtópico 2, o alcance do sacrifício de Cristo. Embora o nosso sumo sacerdote tenha morrido e embora sua morte fizesse essencialmente parte do seu cargo sacerdotal, Cristo ainda pode ser descrito como sendo indissolúvel. A morte não poderia segurá-lo. João 10, 17 e 18. Então veja, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o sacerdote morria e era substituído. O nosso sumo sacerdote morreu também. Era necessário que ele morresse. Só que ele ressuscitou. Então ele é eterno, continua o mesmo sumo sacerdote. E ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nunca parou esse trabalho e continua fazendo. No tópico 3, subtópico 2, subtópico 1, a salvação é eterna, pois Cristo vive eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. O termo eterno é o terceiro mais importante da mensagem de Hebreus, além de superior e perfeito. Cristo é o autor da eterna salvação, Hebreus 5, 9. Por meio de sua morte, ele garante a eterna redenção, Hebreus 9, 12. E compartilha com os cristãos a promessa de herança eterna, Hebreus 9, 15. Seu trono é para sempre, Hebreus 5, 5, 6, 27, 17 e 21. Então, em Jesus Cristo, olha, tudo é eterno. Não tem nada aí efêmero, né? Quer dizer, passageiro. Tudo é eterno, é definitivo. Então, seu sacrifício perfeito e eterno, sua aliança perfeita, eterna, perdão, eterno, acesso a Deus, eterno, morada eterna com Deus, sua palavra, sua mensagem é eterna, sua salvação é eterna. Ele diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, tem a vida eterna. Então é a promessa de herança eterna e de vida eterna com Deus. Conclusão, os capítulos de 7 a 9 da Epístola aos Hebreus constituem o ensino mais extenso sobre o sacerdócio de Cristo e seu sacrifício expiatório. Jesus é superior a Moisés, a Arão e a todos os sumos sacerdotes subsequentes de Israel. Isso porque ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que, ao contrário dos descendentes de Arão, vive para sempre e, portanto, tem um sacerdócio perpétuo. Então, vimos aí quão maravilhoso é esse livro de Hebreus. E você vê do capítulo 7 até o capítulo 9, também parte do capítulo 6, tudo falando sobre esse sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, falando da eternidade desse sacerdócio, da perfeição desse sacerdócio, da eficiência desse sacerdócio. Nós ficamos, então, assim, maravilhados, né? É coisa maravilhosa. Procure ler o livro aí de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, pelo menos umas 2, 3 vezes, e medite sobre isso. É muito importante, é maravilhoso esse ensino. Então Jesus não tinha qualquer mancha, né, moral ou espiritual. Era perfeito sumo sacerdote, continua perfeito e eterno.
Vamos orar agora. Se você deseja entregar a vida para Deus agora, crendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu como homem na terra, viveu como homem, morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Ele levou no juízo que era para nós. Nós deveríamos morrer na cruz, ele morreu em nosso lugar. Mas ele ressuscitou, está vivo para o todo sempre, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Se você crê nisso, você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar. Você receba o seu milagre, receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Olhe, Senhor, para essas vidas que se chegam a Ti. Ajuda-os agora a se arrepender de seus pecados. Glada que aí no fara, grava nós tem. Ó Deus, se agrade, Senhor, dessas vidas, se agrade, Senhor, daqueles que abrem o coração para aprender a Tua palavra, que se submetem, Senhor, ao ensino da Tua palavra, e agora, Senhor, arrependidos, estão diante de Ti, aceitando a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, crendo que Ele morreu e ressuscitou. Ó Senhor, concede a eles o Espírito Santo, abençoa suas vidas. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, em nome de Jesus, receba a cura agora. Toca neles, Senhor, toca neles. Solta essas vidas em nome de Jesus. Todo mal, toda doença, toda enfermidade, sai. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles e cura agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos.